Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje dando continuidade à nossa cobertura pós-jogo da partida de ontem entre Barcelona e Raio Vallecano. O Barça ficou no 1-1 lá no estádio de Vallecas. Já fizemos a live pós-jogo, 30 minutos após qualquer jogo do Barcelona, a gente faz a live comentando a partida que acaba de se encerrar. Mas no dia seguinte continua a cobertura, onde a gente traz as notas dos jogadores, vai sair no horário do jantar de hoje, entre 8 e 8 e meia da noite, e também a gente faz o nosso quadro O Dia Depois, onde a gente acessa os principais meios de comunicação espanhóis, tanto da Catalunha quanto da capital, para pegar os apoiadores e os críticos do Barça e trazer, repercutir o que está se falando sobre a partida do gigante da Catalunha e comentar se o tom está muito acima, está muito abaixo, está no caminho certo, estão sendo muito severos, muito brandos, a crítica está justa, enfim, repercutir e analisar as notícias do dia seguinte. É o quadro, O Dia Depois. Você que está comigo há mais tempo já sabe como funciona. Você que está chegando agora, pode ficar por aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender a nossa dinâmica. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete. Você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Rumo aos 10 mil inscritos. Falta bem pouquinho. Se você que está me acompanhando e ainda não se inscreveu, clicar no botão, você vai me ajudar a chegar lá mais rápido. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos começar avaliando aqui o que está se repercutindo no mundo deportivo, né? Tem 4 grandes jornais na Espanha que a gente sempre repercute com maior proporção, porque são os que têm maior amplitude no seu alcance, são aqueles que têm uma cobertura mais focada nos clubes, né? Parece que é 24 horas um setorista dentro do CT, sempre trazendo quem machucou o mindinho, quem fez gol no treino, quem o Hansi Flick sorriu, a brincadeira que fez, enfim, que são o Mundo Deportivo, o Esporte, o AS e o Marca. E a gente vai avaliar esses 4 para saber o que está se falando. No Mundo Deportivo, se você abrir a página do Barcelona, você já vai ver logo notícias sobre o Fermín. Na verdade, hoje, por ser o último dia do mercado de transferências, as partidas do fim de semana estão todas em segundo plano. Os jogadores já foram para a data FIFA, você não tem mais os jogadores treinando, concentrados com as equipes e nem nenhuma partida para acontecer de primeira divisão nesses próximos dias. Os jogadores já foram para a data FIFA. Hoje é o último dia do mercado de transferências, então as partidas do fim de semana estão sendo amplamente ignoradas e o que a gente está percebendo é muito comentário sobre mercado de transferências. E o nome mais falado, no caso do Barcelona, sem dúvida alguma, é o Fermín, que dizem aqui, no Mundo Deportivo fala-se o seguinte: acabou a polêmica Fermín, vai ficar. Mas quando você lê a notícia, quando você vai para a notícia, não é que o Fermín disse fico, não é que o Deco disse fica, não é que o Hansi Flick confirmou permanece, não. Simplesmente eles avaliam que, já que o Fermín foi para a concentração da seleção espanhola, sem pedir para sair e sem dizer que tem um acordo com o Chelsea, aquilo é um indício que ele não sai mais. Eu, pessoalmente, concordo que tem 99% de chance dele ficar. Afinal de contas, se ele quisesse sair, ele já não teria entrado ontem. Se ele tivesse se manifestado dizendo que queria sair, o Hansi Flick não teria nem convocado para a partida. Então o jogo de ontem já é um indício que ele vai permanecer. Mas cravar com 100% de certeza que porque ele ainda não disse que quer sair, ele vai ficar, eu não me arrisco. Eu acho que tem 99,9% de chance dele ficar. Mas tem aquele 0,1% vagabundo, né? 0,01% vagabundo que sempre pode fazer o jogador numa reta final, nas últimas horas de mercado de transferências, se manifestar dizendo que quer sair. Ele ainda não disse que quer sair, é um indício que ele deve permanecer, mas ele também não falou de maneira reta e aberta. Vou ficar. Então, apesar do Mundo Deportivo estar dizendo acabou a polêmica, eu não concordo muito não. Eu acho que a polêmica quase acabou. Acabada mesmo ela estaria se ele tivesse se manifestado oficialmente
ou se a janela já estivesse fechada, que vai acontecer mais tarde. Estou gravando esse vídeo para você ao 12h30, então ali daqui a mais ou menos umas 6 horas, né, às 19 horas horário de Brasília, daqui a mais ou menos umas 6 horas e meia, você vai ter, sim, o fechamento da janela, e ali a gente vai saber se ele ficou ou se ele foi uma contratação do Chelsea de última hora. Na minha opinião, já falo isso há mais tempo, vai ficar. Mas cravar 100%, que porque ele ainda não pediu para sair, ele vai ficar, acho arriscado. O pessoal do Diário Esporte está repercutindo também o caso Fermin. E também está tendo a mesma atitude do Mundo Deportivo. Bom, se ele foi para a concentração e ainda não pediu para sair, é porque ele vai ficar. Inclusive a manchete é a seguinte: Fermin fica no Barça e Flick respira tranquilo. O clube abandona, esquece o caso, porque o Chelsea não fez uma oferta justa. O Barcelona queria 90 milhões, a oferta do Chelsea foi 40, menos da metade. E porque o jogador ainda não disse que quer ir embora. Pois é, são indícios muito fortes que ele vai permanecer, mas tu concorda comigo que tem aquele 0,1% em que o Chelsea pode enlouquecer e falar, tá bom, vocês querem 90? Toma. E o Fermin, que ainda não disse que quer sair, pode dizer, também ainda não disse que quer ficar, pode tomar uma decisão de última hora? Eu, sinceramente, não dou nada por garantido. O mundo do futebol é uma doideira, né? O que a gente tem aqui também, ó, Diário AS repercutindo da mesma forma. O Diário Marca é o único que está um pouco mais para minha proposta, né, para minha abordagem. Dos 4 grandes jornais, 3 estão falando que acabou. Não, se ele não pediu para sair até agora, não sai mais. Mas o Diário Marca está um pouco mais parecido comigo. Ele está falando o quê? Não pediu para sair e o Chelsea não fez a oferta. Ainda há tempo para que ele saia, mas é muito improvável que aconteça. Essa é a minha abordagem, né? Eu não acho que ele vai sair, mas cravar 100% que porque ele ainda não pediu para sair ele vai ficar, acho que é um pouco arriscado, né? Mas vamos lá, vamos para mais notícias. Vamos tentar pegar alguma aqui. Ninguém tá falando do jogo, cara. Tá todo mundo falando de mercado de transferência. Tá todo mundo falando de mercado de transferências, de inscrição, de Fermin, do Bardag, né, que foi inscrito no Barça B para poder fazer a sua transição para o Barça principal posteriormente. Do jogo mesmo, o que está se falando muito é sobre o Hansi Flick. A postura do Hansi Flick no vestiário, né? Aqui todos estão comentando isso, os 4 grandes jornais da Espanha estão falando a mesma coisa e a gente já tinha repercutido isso ontem à noite, que o Hansi Flick ficou extremamente incomodado e deu a maior bronca desde que ele assumiu o Barcelona. Nem naquele período de novembro, de uma sequência de resultados ruins, ele ficou tão incomodado, porque lá naquele momento ele sentia que estava faltando alguma coisa a nível tático, então ele assumia uma parcela da culpa. Mas no jogo de ontem ele sentiu que faltou identidade, que faltou comprometimento, que faltou força de vontade, que o Barcelona estava completamente diferente do seu normal. O Barcelona da temporada passada teria colocado a intensidade e aumentado a vantagem contra o Rayo Vallecano. E que não só no jogo de ontem, mas nas 2 rodadas anteriores, ele sentiu uma equipe que acha que vai ganhar a qualquer momento. Contra o Levante realmente deu certo, ganhou no momento que quis, foi lá nos acréscimos, meteu um gol e levou os 3 pontos, mas não vai ser assim sempre. E ontem foi um exemplo de que pontos podem escapar se a gente não entrar 100% concentrado desde o começo. Ele deu a maior bronca desde que chegou aqui, algo que ele não gosta de fazer, não costuma fazer. Ele costuma, depois da partida, fazer uma conversa um pouco mais animadora e no dia seguinte, no treinamento, aí sim ele vai apontar, olha, erramos nisso, erramos naquilo, temos que melhorar isso e aquilo. Só que, como os jogadores estão indo, os titulares principalmente, do time titular só ficou com ele, Eric Garcia, Baldé e Joan Garcia. O resto foi convocado por seleção. Ele precisava dar esse choque de ordem agora, ou ele ia ter que esperar 10 dias para encontrar esses caras e poder conversar com eles. Ele descascou no vestiário mesmo, né? E aí foi uma bronca monumental no qual ele falava o que a gente já adiantou aqui. O time não teve intensidade, não teve comprometimento e a frase mais marcante foi: reflitam. Durante a data FIFA,
se vocês estão fazendo tudo que fizeram na temporada passada, ou se está faltando alguma coisa de comprometimento. Ou seja, aquele papo de pai com filho, né? Olha, tu tá fazendo merda, mas faz o seguinte, reflete, vê se tu não tá realmente fazendo merda. Eu ficar te falando o que tu tá fazendo, tu pode até ficar meio resistente. Ah, pô, também ninguém vê o que eu faço de bom, só vê o que eu faço de errado. Então reflete aí, pai. Vê, você jogador que na temporada passada dava vida, vê se você tá com a mesma postura. Pra mim, não. Mas reflete aí, tu tem 10 dias de data FIFA pra pensar. E vão ser 10 dias que, se os jogadores pensarem, eles vão voltar com uma atitude um pouco mais correta. Eu quero até aproveitar esse momento para falar que, na live de ontem eu disse, e estou convicto de que esse é o caminho, eu não ia analisar esse começo de temporada, principalmente esse resultado negativo contra o Raio, que é um resultado que no fundo pode acontecer, e empatar com o Raio Vallecano em Vallecas é um dos resultados mais comuns para os grandes clubes espanhóis. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona vai em Vallecas. É mais normal, nesses últimos 3, 4 anos principalmente, você tropeçar do que você ganhar com tranquilidade. O Hansi Flick tinha ganhado em Vallecas pela primeira vez em 3 anos. Mesmo o Barcelona, campeão espanhol, lá da época do Xavi, não ganhou em Vallecas. É um estádio difícil. Pelo nível que o Raio Vallecano tem, é um time bem treinado, intenso. Quando tem todos os seus jogadores à disposição, compete bem. Claro, no longo de uma temporada, vai ter lesão, suspensão, não vai ter o time completo, vai deixar pontos pelo caminho. Não tem elenco para competir, mas o seu time titular é muito bem ajeitadinho. Enfim, não é um resultado catastrófico, então eu não considerava que a gente tinha uma crise nas mãos. No entanto, essa é uma análise que eu posso fazer estando aqui do lado de fora, dentro de uma perspectiva em que eu confio que o Hansi Flick vai fazer o trabalho de dia a dia para esse time continuar evoluindo, é só o começo da temporada, e ao mesmo tempo para mudar um pouco a atitude, porque sim, a gente consegue perceber que há uma certa confiança de que na reta final vai organizar uma pressão e alguém vai meter um gol. Ou o Rafinha, ou o Yamal, ou o Lewandowski, que a gente vai resolver o jogo. Isso não pode continuar acontecendo. E eu confio que o Hansi Flick vai resolver. Mas gosto da postura dele de se propor a resolver. Ou seja, eu que não estou lá no dia a dia, posso achar que não é crise porque esses problemas são resolvíveis. Mas quem tá lá e tem a responsabilidade de resolver não pode ter a mesma postura, né? Tem que ir pra cima, tem que buscar a raiz do problema e tentar cortar ela o mais rápido possível. É o que o Hansi Flick tá fazendo e é daqui que emana a minha confiança de que esse Barcelona ainda vai melhorar muito ao longo da temporada, fazendo sempre a ressalva de que ninguém tá na ponta dos cascos, ninguém tá voando. Existem os times que, mesmo não jogando muito bem, conseguiram 3 vitórias. E o Barcelona, que também não está jogando muito bem, com 2 vitórias e 1 empate. O Liverpool ganhou os 3 jogos. Jogou bem o Liverpool? Ainda não. O Real Madrid ganhou os 3 jogos. Jogou bem o Real Madrid? Ainda não. O PSG ganhou os 3 jogos. Meteu uma goleada de 6-3 no Toulouse. Placar bailarino. Atacou bem, defendeu mal. E antes disso, 2 vitórias por 1-0. Tá voando o PSG? Também não. O Bayern de Munique teve uma goleada lá na Supercopa, né, da Alemanha, e no campeonato alemão tá ganhando ali no fio da navalha. Meteu uma goleada no Leipzig, na verdade, na primeira rodada, mas esse fim de semana já para ganhar do Augsburg e para se classificar na Copa da Alemanha contra um time de divisões inferiores, no fio da navalha. Não tem ninguém voando, mas tem os times que, mesmo não jogando o seu máximo, conseguiram os resultados. Isso a gente tem que falar. O Barcelona, a exemplo dessas outras grandes equipes, não conseguiu jogar o que sabe, o que é normal. Nas primeiras semanas de temporada ninguém está voando, mas eles tiveram um pouco mais de competência em garantir os resultados. Fica a crítica, ao mesmo tempo que fica o alerta para não se gerar crise. Ninguém está voando. Se jogasse hoje Barcelona e PSG, a torcida do PSG ia estar pensando, caramba, do jeito que a gente está jogando, não dá para ganhar do Barcelona. Na mesma proporção que você está pensando, caramba, do jeito que a gente está jogando, não dá para ganhar do PSG. Porque, a essa altura do campeonato, ninguém está jogando o que pode. Cabe ao Hansi Flick resolver esses problemas e botar o Barcelona no patamar em que ele joga o que pode. Não é isso? Uma outra notícia que está correndo muito
que está sendo repercutida por todos os grandes meios é o comunicado, né, do CTA, né, do Comitê de Arbitragem na Espanha, sobre o não funcionamento do VAR. Teve um momento ali que o VAR não esteve funcionando no jogo do Barcelona com o Rayo Vallecano. Inclusive o pênalti marcado a favor do Barcelona era um pênalti no momento em que o VAR não estava funcionando. E muita gente cogita que se tivesse, talvez tivesse removido o pênalti. Eu acho um pênalti extremamente polêmico. Na minha ideia de o que deve fazer o VAR, é um lance para o VAR não interferir. Se o árbitro não deu, segue. Se o árbitro deu, segue também. O VAR não tem que se meter, tem que valer a interpretação de campo. Mas a gente sabe que o VAR na Espanha é intervencionista e naquele tipo de lance, se quem está no VAR não concordar, não é questão de ser um erro claro, mas tiver uma interpretação diferente, o cara vai lá e interfere. O VAR não foi feito para isso. O VAR não foi feito para quem está lá com o vídeo discordar do árbitro de campo e da sua interpretação. É para ele falar, meu irmão, tá muito errado o que tu marcou. Tu marcou pênalti e nem tocou. Tu marcou pênalti e foi simulação. Tu não marcou pênalti e tem uma voadora na canela. Se não fosse desse jeito, era pro VAR não interferir. Mas a gente sabe que o VAR na Espanha é intervencionista. Qualquer pisãozinho na pontinha do dedo, o VAR chama, dependendo da vontade de quem tá com o vídeo à sua frente, é bastante intervencionista. E a galera tá comentando que poderia ter chamado. E aí o comitê de arbitragem já fala que não foi culpa da arbitragem, foi culpa da tecnologia. A empresa que cuida do VAR teve problemas nos seus servidores e não estava funcionando o acesso às imagens. Então deu tela azul no VAR espanhol e que aplicou o protocolo estabelecido pela FIFA. Qual é o protocolo da FIFA? Falhou o VAR para o jogo? Não, segue. Vai tentando resolver e deixa o jogo rolar. E quando avisa os capitães, olha, o VAR não está funcionando, o árbitro fez isso. Olha, não tem VAR, agora é nós com nós mesmos. E o VAR não funcionando, segue o jogo. E quando o VAR voltar a funcionar, avisa, olha, o VAR voltou. E aí você volta a utilizar a tecnologia. Então o comitê de arbitragem, no fundo, dessa vez a gente não pode botar a culpa na arbitragem. A gente pode botar a culpa na organização de La Liga. Como é que tu tem uma tecnologia que não funciona no jogo de um dos candidatos ao título? Pode acontecer um erro de arbitragem que facilita, beneficia o Barcelona em busca pelo título ou que prejudica e acaba beneficiando os seus principais concorrentes. Então era um jogo de muita importância, como vai ser todo o jogo de Barcelona e Real Madrid durante as 38 rodadas. O VAR não poderia falhar, mas falhou, o árbitro tem que dar continuidade. Esse é o protocolo da FIFA. E falando do pênalti, eu já falei ontem e repito aqui. Pela imagem lateral, não foi nada. Mas tem uma imagem por trás do gol que parece muito pênalti. Parece que o Yamal bota a perna na frente e o jogador meio que dá com o joelho, joelho com joelho, um pouco de cintura com a perna e acaba derrubando ele. Para mim, um pênalti extremamente polêmico. Se marcassem contra o seu time, imagino que você torce pro Barcelona, você não ia gostar. E se não marcassem pro seu time, você também não ia gostar. É um lance que nunca vai haver consenso, especialmente com o clubismo que impera. Para mim, o que o juiz marcasse no campo estava marcado. Se ele não dá aquele pênalti, eu não ia ficar indignado depois. E ele tendo marcado, eu também não acho que é motivo para crise. É uma interpretação dele de que aquele encontrão em que a bola já não está mais em disputa e que derruba o Lamine Yamal no chão, com ele ganhando a dianteira para dar continuidade no lance, era o suficiente para marcar pênalti. Eu acho que foi um pênalti cavado pelo Yamal. Ele percebe que vai ter o encontrão, ele percebe que vai haver o contato e ele espera o contato acontecer, só que não é muito diferente do pênalti do Mbappé, né? Que também foi polêmico e que eu também disse que era pênalti. O jogador dá o carrinho muito antes, o Mbappé percebe e coloca a perna propositalmente no caminho do carrinho. Cara, da feita que o defensor vem estabanado, e nas regras de arbitragem é imprudência, imperícia ou intenção. Imprudência quando você vem estabanado, como foi o caso do pênalti do Mbappé e esse no Yamal.
Imperícia é quando você tenta acertar a bola, mas você não consegue, você é ruim, você não é perito, você demonstra imperícia, pega o corpo do adversário, é falta do mesmo jeito. E tem a intenção, que é quando você vai na maldade, e ali sempre tem que haver punição com cartão, né? Então, no caso, eu achei imprudência, tanto no lance do Mbappé quanto no lance do Yamal. Eram pênaltis que se o árbitro não desse, as torcidas iam reclamar, mas eu ia achar, faz parte, né? O árbitro achou que foi uma forçação de barra. Da feita que marcou, não tem como voltar atrás, beleza? E vamos ver aqui uma última notícia que tá correndo, tá todo mundo falando muito, sobre o Yamal ter cobrado o pênalti. O Yamal ter cobrado o pênalti está sendo muito comentado. O pessoal tá falando aqui no Mundo Deportivo, ó. O Yamal cumpre com a sua palavra. Dá mais um passo rumo à liderança. Ele assumiu a responsabilidade de bater o pênalti, pediu pro Rafinha. O Rafinha compreendeu o momento do garoto, foi ele que sofreu o pênalti, está confiante para bater. Ele foi lá e converteu. Eu não acho que o jogo do Yamal foi bom, mas eu também não acho que o jogo de ninguém foi bom. De noite a gente vai trazer as notas, eu vou fazer as críticas mais específicas. Eu acho que o Barcelona não jogou bem, a única individualidade chamativa foi o Joan Garcia, mas eu acho que vale o destaque sim, eu acho que é justo o destaque ao Lamine Yamal ter assumido a responsabilidade de cobrar o pênalti, ter cobrado bem, né? Ele perdeu um pênalti pela seleção espanhola, que não teve grandes repercussões, porque o Unai Simón brilhou e a Espanha se classificou contra a Holanda para as semifinais da Nations League, aí ganhou da França e depois foi para a final e perdeu a Portugal, também nos pênaltis, e nessa outra cobrança o Yamal não cobrou porque tinha saído do jogo. Então, de lá para cá, ele já bateu outros pênaltis, está treinando o pênalti, achou que poderia contribuir, mas só lembrando, o batedor oficial ainda é o Lewandowski. O Yamal não é o batedor oficial e nem é o segundo batedor. Mas naquele contexto, ele pede para bater, o Rafinha fala, vai lá moleque, tá confiante, faz o teu, foi tu que sofreu, ele vai lá e bate. Mas se fosse um pênalti assim, 45 do segundo tempo, final da Champions, batia o Lewandowski. Não tá o Lewandowski, bate o Rafinha. Não tá o Rafinha, aí começa a discussão. Pode ser o Yamal, pode ser o Dani Olmo, pode ser o Ferran, que na temporada passada, Dani Olmo e Ferran eram os batedores à frente do Yamal. Eu gosto de ver a personalidade que ele está assumindo, de querer ser protagonista. Eu acho que as críticas, as perdas de posse de bola são injustas. Ponta vai perder a bola. Se o ponta não puder driblar, vira o Grealish na mão do Guardiola, que todo mundo criticava e era justo, porque ele tinha tanto medo de perder a bola que ele dava sempre o toque de lado. É necessário que o ponta tenha confiança no seu taco e vá para cima do adversário. E de vez em quando ele vai errar, cara. 100% de aproveitamento não existe. Quando o cara tiver num dia ruim, ele vai mais errar do que acertar. E ele errou mais do que acertou ontem. Mas não é por isso que a gente tem que mandar ele parar de tentar. Porque se a gente manda ele parar de tentar, acabou tudo que ele tem de especial. O que é que vai ser o Yamal? Um ponta trabalhador, de sacrifício tático? Um Yeremy Pino com grife? Não, ele tem que ser o Yamal. Não foi assim que ele se consolidou como camisa 10 do Barcelona, como um dos grandes nomes do futebol mundial? Não foi indo para dentro do adversário, tentando as jogadas que ninguém tenta, sendo marcado por 3 e arrumando espaço? Ele tem que continuar fazendo. Ontem ele não acertou. No próximo jogo tem que tentar de novo. Não acertou de novo? No próximo tenta de novo. Se 5 jogos consecutivos ele tiver mal, aí tá na hora de pensar em ser um pouco mais conservador, para recuperar a confiança e voltar a tentar. Mas nunca abandonar o seu estilo de jogo. Senão, acabou o Yamal, pô. Se não puder driblar, acabou o Yamal. Vai fazer o quê? Corta pro meio e chuta? Dá o passe pro Koundé tentar o cruzamento no fundo? Isso aí o Yeremy Pino faz, velho. Não precisa ser o Lamine Yamal. Para ser Lamine Yamal, ele tem que fazer o que ele fez ontem. Com uma pequena diferença. Acertar ao invés de errar. Mas entre o acerto e o erro, sempre tem que ter uma tentativa. Também está se falando, e aí eu encerro o vídeo com isso, e isso daí até em Madrid estão reconhecendo, sobre o Joan Garcia. O Joan Garcia, ele se transformou ontem num goleiro incontestável. Pô, mas que pressa! Um jogo só, concordo. Para um jogo só o cara já virar incontestável, eu acho que é apressado. Mas a minha opinião a respeito dele não é de um jogo só,
é desde a temporada passada, quando ele não jogava pelo Barcelona. Se você esperar o jogador vestir a camisa do clube para começar a avaliar a qualidade, você sempre vai ter a sensação de que você tem uma amostragem muito pequena para elogiar. E eu já elogio desde antes dele ser contratado, elogiei a contratação, elogiei a pré-temporada e continuo elogiando porque ele tá jogando muito bem. Terceiro jogo dele. No jogo contra o Levante ele não pôde fazer muita coisa, mas ainda assim fez 2 ou 3 defesas importantes para o Barcelona manter o 2-2. Naquele segundo tempo, o Barça empata, o Levante tem mais oportunidades. O João Garcia salva, mantém o 2-2 e nos permite buscar o 3-2 posteriormente. E no jogo de ontem, uma atuação de gala. O melhor em campo disparado. Ninguém de linha no Barcelona chamou muita atenção. Tem uma galera, mas o Pedri se esforçou, mas não jogou bem. Não conseguiu os espaços. Errou muitos passes. Em alguns casos, por culpa do gramado. Ele tentava dar o passe e saía mascado e tu percebia que era porque tinha ficado num buraco no gramado. O De Jong jogou um pouco melhor que o Pedri, muita briga, muita recuperação de bola, mas também não estava muito acertado. Não dá para elogiar individualmente ninguém. Da linha. Agora, no gol, o João Garcia arrebentou. E pra mídia, ele ali naquele momento justificou a sua contratação e não há mais o que se questionar sobre quem é o titular do Barça. Pro Hansi Flick, pro De La Fuente, que é o treinador de goleiros do Barcelona, mesmo nome do treinador da seleção espanhola, não confundir um com o outro. Pro Laporta, pro Deco, já era o João Garcia e já não tinha discussão. E quando o Ter Stegen voltar de lesão, vamos ficar muito felizes por ele, mas o titular é o João Garcia. Então, internamente, essa certeza já existia há muito tempo. Só que havia uma parcela da torcida que agora se rende, mas que antes achava que ele não era bom o suficiente para o Barça. Ele ainda não fez pelo Barcelona um grande jogo, agora já fez. E a imprensa repercute isso como o fim do debate. Debate esse que internamente já tinha acabado. Eu acho um exagero por um jogo afirmar que o debate acabou, mas a minha posição você já sabe. Antes desse jogo já não havia debate. João Garcia é muito mais jovem que Szczęsny e Ter Stegen, é mais alto que o Ter Stegen e é muito mais veloz e ágil que o Szczęsny. Ele tem os reflexos que me lembram o Ter Stegen no auge e ele ainda tem margem para evolução. E eu já tinha falado isso antes dele ser contratado, quando tinha uns boatos. E ninguém acreditava muito, já que ele jogava no Espanhol, que ele toparia essa transferência. Eu já falava, cara, City, Arsenal, todo mundo, o Bayer Leverkusen, né? Aí já é um time de menor escalão. Mas principalmente o City, que foi quem entrou com força na corrida pelo jogador. O Guardiola, a equipe de scout do City, esses caras não brincam em serviço. Se eles estão olhando é porque tem alguma coisa. Já tinha me chamado a atenção esse goleiro. Não imaginava que ele faria esse salto para um time grande tão rápido. Mas se o scout do Barcelona e do City olharam para ele e viram uma coisa especial, deve ter. E tem. E a gente já elogiava ele na temporada passada. Mas claro, sem conseguir ter certeza do que seria a projeção de futuro, se ele continuaria evoluindo. Há unanimidade dentro do Barcelona que a tendência dele é a evolução, e aí eu já fiz a afirmação categórica, ousada e arriscada. Mas é a minha opinião, eu tenho que emitir. Para mim, nesta temporada, o João Garcia já será visto como um dos melhores goleiros do mundo. E dentro dos próximos 5 anos, ele vai assumir a posição de o melhor goleiro do mundo. Ele hoje tem 24, antes dos 30. Nós vamos estar falando de João Garcia não como o melhor da história, mas o melhor goleiro do mundo. Porque na geração dele, ninguém está no nível dele. Diogo Costa, aquele Trafford, aquele Lames que agora o Manchester United comprou. Dessa galera, 24 ou menos, ninguém é do nível dele. Ele é melhor do que todos. E ao mesmo tempo, os que são melhores que ele hoje já estão bem veteranos e a tendência é estarem já numa curva, né, descendente do seu nível técnico. Então, nesta temporada, tu já vai ver o João Garcia aparecendo como um dos melhores em todas as listas e ele será o melhor em breve. O jogo de ontem é um jogo só, mas escuta o que eu tô te falando. O jogo de ontem, temporada passada, ele fez umas 20 a 25 vezes jogando pelo Espanhol.
Ele precisa repetir isso no Barcelona para minha previsão se confirmar. Mas ele tem potencial para isso e basta ele fazer o que sabe. Não sentir a pressão. Não sentindo a pressão do Barça, confirma. Pode acreditar. É o melhor goleiro do mundo daqui a no máximo uns 3 anos, unanimemente para todo mundo que fizer uma lista do tipo. Beleza? Com essa previsão ousada, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. A gente encerra o dia depois. Encerra essa nossa repercussão do que mais está se comentando com um comentário que eu já fiz lá no começo e repito agora. Falou-se muito pouco do jogo. A galera tá mais concentrada nesse último dia de janela de transferências. Será que alguém do Barça ainda sai? Chegar eu acho mais difícil. Sair eu já acho quase impossível. Por hoje a gente encerra, mas olha, você ficou até o final é porque gostou. Não te esquece do engajamento. Faz toda a diferença para eu continuar crescendo. Curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você contribui para a gente continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Aquele abraço e até o próximo vídeo.